Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de novo. Bom, esse vídeo é um vídeo mais longo e eu fiz um roteiro aqui. Eu sei que o ideal é que eu não leia, que eu não fique consultando, que eu não fique olhando para baixo, mas eu preparei um roteiro, então de vez em quando eu vou precisar olhar um pouquinho para cá para poder falar com vocês tudo que eu anotei e que eu acho importante transmitir para vocês, tá? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito importante, na minha opinião, porque eu falo da escolha do buffet. A escolha do buffet no casamento, gente, para mim, se festa tem alguns pilares, para mim esse é o principal. A comida é o principal pilar de um casamento, porque não existe uma festa mal servida, não tem como ter sucesso. Uma festa onde as pessoas saem falando mal, onde o serviço é ruim, onde elas saem com fome. Eu acho um absurdo aquela festa onde as pessoas saem para passar num McDonald's da vida. Eu acho isso inaceitável. Para mim, esse é o pilar mais importante do casamento. Então, por isso esse vídeo é muito importante. E a escolha ela deve ser feita com muito cuidado. E você deve prestar muita atenção nas coisas que eu vou falar para você aqui hoje, né? Não é uma tarefa fácil escolher o buffet do casamento, porque realmente a comida ela é muito importante, o serviço é muito importante. E o cardápio, a escolha do cardápio, ela tem que ser muito adequada também para o perfil dos seus convidados, para o estilo da sua festa, para o horário do seu evento, para o local do seu evento, se é ao ar livre, para o clima, se é mais frio, se é mais quente, tudo isso interfere na escolha do buffet, do cardápio, dos profissionais que vão prestar esse serviço para você, ok? Então eu separei aqui algumas dicas para que você possa escolher o buffet para o seu casamento. Primeiro de tudo, eu acho super importante você buscar referências e depoimentos do buffet que você está pensando em bater o martelo, em escolher, tá? Fique atento. Eu já passei por situações sérias com clientes que quiseram e insistiram em buffets que não tinham experiência para tocar um evento do porte que era. Eu nunca me esqueci de um casamento que eu fiz para um casal no Museu Histórico Nacional, que é um lugar muito bacana aqui no Rio, onde no período de entre 2005 e 2010, até 2013, muitos casamentos de luxo foram feitos no Museu Histórico Nacional, e um casal que me contratou, ele é cirurgião plástico, fizeram um casamento maravilhoso. Só que quiseram contratar uma banqueteira que trabalhava para a família há anos, mas uma banqueteira que não tinha experiência com eventos de grande porte, porque foi um casamento grande, um casamento para 500, 600 pessoas. E existem várias particularidades, às vezes, nos locais que nós fazemos festas. Às vezes a gente tem que montar até cozinha, ou às vezes a cozinha que existe ela não está equipada o suficiente, então o buffet ele precisa ter essa estrutura e o buffet ele tem que ter um know-how disso. Gente, não pode ter erro, tem que ter forno suficiente, tem que pensar no consumo de energia que vai ter, é muito detalhe. Tem que pensar nas bancadas que precisa para poder apoiar todas as travessas e tudo mais que precisa ser do que vai, do que volta, para reposição, para lavar. É uma loucura, buffet eu acho uma loucura, então é muito importante e infelizmente a festa foi muito mal servida e isso é muito sério porque isso prejudica todo o resto. Eu sempre digo que festa, né, um casamento é como uma orquestra, para que ele dê certo, para que ele seja um sucesso, todos os instrumentos eles têm que estar afinados. Se um instrumento estiver desafinado, todo o restante não vai salvar o teu casamento, não vai adiantar. E o buffet é o principal pilar. Esse casamento foi um casamento que me marcou muito, que, se eu não me engano, foi em 2010 que eu fiz.
E depois disso eu passei a ter muito mais rigor na escolha dos fornecedores e passei a ser muito mais incisivo com os meus clientes em relação aos fornecedores que são os pilares, porque isso pode acabar com uma festa e com todo o investimento que você fez e com o teu sonho. Então isso é muito importante, referências e depoimentos, e dependendo do tamanho do teu evento, verificar se esse buffet tem capacidade para atender. Às vezes você vai casar num lugar que tem várias limitações. Como eu falei, às vezes não tem cozinha, esse buffet tem que cuidar disso, tem que estruturar toda a cozinha. Às vezes a distância da cozinha para o salão é muito grande, então os garçons, por mais que seja um buffet tradicional, eles têm que ser garçons jovens, experientes ao mesmo tempo, para que eles deem conta dessa distância. Não podem ser daí, nesse caso, garçons muito idosos, porque eles vão ficar mais cansados, é óbvio, por mais que sejam aqueles garçons muito experientes. Eu tenho um exemplo de um buffet muito tradicional no Rio, que eu amo de paixão. Na verdade, eu comecei a trabalhar com casamento com esse buffet, tá? Que eu não vou citar nomes para não ficar uma coisa chata, mas foi um buffet da alta sociedade carioca e referência para todos os outros buffets. Ele é muito sério, muito correto, impecável. Eu aprendi muito, muito, muito com esse buffet. E tenho verdadeiro carinho por eles até hoje. Bom, eles fizeram casamentos comigo espetaculares, espetaculares. E um belo dia eu vi uma empresa de formatura contratando eles para fazer a formatura. Pensa, uma coisa é um casamento para 300 convidados, 400 convidados, outra coisa é uma formatura para 2.000 pessoas, aonde 70% do público é jovem. Formatura, geralmente as pessoas vão para a festa, os formandos e seus convidados, como se fosse o último dia da vida deles. Eles vão querendo comer e beber tudo que eles veem pela frente. Então, tem que ter um ritmo de reposição, de serviço muito intenso do bar, das estações de buffet e da parte volante. E quando eu ouvi os comentários de que esse buffet ia fazer essa formatura, uma formatura de medicina importante aqui no Rio, falei, gente, isso não vai dar certo. Apesar de eu amar esse buffet, não vai dar certo. Primeiro que eles estavam acostumados com eventos sociais de um outro padrão. Segundo, para um outro público. Terceiro, para outra faixa etária. E quarto, os garçons deles eram muito mais velhos. E não é preconceito que eu estou falando, é uma realidade. É lógico que o garçom mais velho, ele se cansa muito mais rápido se ele trabalhar num ritmo muito intenso. E dito e feito, né? Eu me lembro que as reclamações depois foram essas, que o buffet não deu conta de reposição, porque foi uma festa no Rio Centro, que é um centro de convenções aqui do Rio de Janeiro, muito grande, né? Era uma festa que tinham várias estações de buffet espalhadas para que o serviço fosse bem feito, né? E eles não deram conta. E por que não deram conta? Porque não era o que eles estavam acostumados a fazer, né? Tinha uma mão de obra que não correspondia ao que de fato aquele evento precisava. Então, assim, esse tipo de coisa você tem que ficar atento. Por isso que é importante pegar referências, depoimentos do buffet que você está pesquisando, para você ter certeza se ele atende realmente às suas necessidades e às particularidades, tá? Aí eu coloco aqui, prefiro empresas de confiança, com grande nome e boa reputação para evitar imprevistos. É claro, né? É lógico. As empresas que têm experiência com casamento, elas já sabem como é que a coisa funciona, o time de tudo, elas já estão acostumadas. Quando a gente termina uma cerimônia, os convidados estão famintos. E sabe por quê? Geralmente, as mulheres principalmente, né,
elas estão com uma carga horária já desde cedo, indo a salão, fazendo maquiagem, cabelo. Muitas acabam nem comendo para poder entrar bem no vestido e ir para o casamento. Então chega uma hora que elas estão assim desesperadas realmente. Então aquela hora inicial da festa é a hora que a coisa tem que funcionar muito bem mesmo. Então um buffet de confiança, ele sabe como lidar, ele sabe como deixar a tua festa bem servida o tempo inteiro, em todas as praças, todas as mesas, todos os convidados. Eu acho super importante, tá? Ter um buffet de confiança. Não adianta pegar um fornecedor que a sua mãe ama de paixão, que sempre fez suas festas de aniversário, sempre cuidou de vocês com o maior carinho. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não adianta a gente querer insistir, não adianta a gente, cada macaco no seu galho. Isso é muito importante. Outra coisa que é sempre importante você perguntar para os buffets é quais são os serviços que ele oferece. Por quê? Para você evitar umas surpresinhas. Tem buffet às vezes que te dá o orçamento, mas a louça está por fora. Tem buffet às vezes que precisa, por exemplo, montar essa estrutura de cozinha e não tem essa estrutura, não sabe nem como fazer. Então, verifique exatamente o que o buffet oferece. Verifique também quais são os uniformes que ele tem para te oferecer. Se o seu evento é um evento diurno, é interessante que seja um uniforme mais despojado, né? Não necessariamente precisa ser terno, uma coisa muito formal. De repente você está casando na praia, pode ser uma coisa mais leve. Agora, se você está fazendo um casamento muito sofisticado, o que ele tem de mais sofisticado para oferecer no uniforme dos garçons? A louça, que louça vai ser usada? Isso, inclusive, são detalhes de um vídeo que eu ainda vou fazer sobre degustação e que é muito importante que vocês assistam para vocês entenderem como que vocês fazem uma avaliação de um buffet numa degustação, tá? Mas, porque vai falar de apresentação e tal, mas louça, que eu também vou falar em degustação, também tem a ver com esse vídeo. E no teu orçamento você deve, quando você estiver pesquisando o seu buffet, você tem que entender que louça que está sendo oferecida para você, né? Ela te atende às suas expectativas, o seu nível de exigência, os talheres, os pratos, os copos, as travessas, as bandejas, os rechauds, tudo, tá? Outra coisa que é fundamental que eu coloco aqui, degustação. Tem que fazer. É muito importante. Não basta receber um orçamento com um cardápio, ai, amei, é isso. Não. Você tem que provar. Lógico que no dia da degustação você não vai provar 100% do seu cardápio, mas uma parte dele você tem que provar e você tem que avaliar se está de acordo com o seu nível de exigência, do que você está criando de expectativa, o que você quer de fato oferecer e se está de acordo com o valor que você está pagando, que estão te cobrando. Uma outra coisa muito importante para você escolher o teu buffet é você definir bem o teu número de convidados, para você poder pedir o orçamento e contratar esse buffet, tá? Mas é importantíssimo que você tenha sempre uma margem de segurança. Todo buffet costuma trabalhar com uma margem de 10% mais ou menos, tá? Claro que eles têm todo o direito, né, de, se isso for necessário usar no dia do seu casamento, se o número de convidados ultrapassar, você vai pagar por isso, eles vão te cobrar. Mas eu digo assim, eles estão preparados para atender até 10% a mais, tá? Se você tiver 20, 30%, você vai ter um problema, porque daí vai faltar garçom, vai faltar comida, o serviço vai ser ruim. Então é muito importante que você defina certinho o número de convidados. Aliás, uma coisa que eu acho muito engraçado é quando as pessoas às vezes fazem assim, já aconteceu, eu acho isso um absurdo. Não, mas eu vou calcular o jantar só para os adultos, não vou colocar para... Não existe isso. Um buffet, ele já te oferece o valor, a proposta, pensando nisso tudo. Tudo isso já está calculado. Ele já tem ideia que um casamento, né, o normal, diferente da formatura até, que foi o exemplo que eu dei.
num casamento você tem um público de várias idades, desde crianças de 2 anos até o vovô de 90, 95 anos. Então, o profissional já sabe como preparar ali um orçamento, levando em consideração tudo isso. Da mesma maneira, quando você oferece um serviço extra de japonês, ou quer colocar sorvete na festa, esses profissionais, quando eles te perguntam para quantos convidados é a sua festa? Ah, para 300. Ah, não, mas olha, eu quero contratar só para 100, porque eu tenho certeza que só 100 vão querer o japonês. Não é dessa forma que se calcula. Os profissionais já sabem como é que faz o cálculo, porque eles têm consciência que tem um número X, um percentual, que não gosta de japonês, mas o cálculo que é feito por pessoa já se leva em consideração essa perda, esse percentual de gente que não gosta. Então não tente você driblar o fornecedor, o profissional, na hora de pedir um orçamento. Ele precisa saber da verdade. Por isso que eu coloco aqui, quantos convidados exatamente você vai ter. É muito importante você ser sincero, honesto com o teu fornecedor de buffet, principalmente de bar, para que você não faça feio na sua festa. Tá? Esse é um item que eu não aconselho que você tente driblar, porque vai ser pior para você. Bom, vamos lá. Outra coisa que eu acho importante é que você tenha cuidado na escolha dos pratos, né? No cardápio. Além de eu ter recomendado a degustação, é importante que você pense em variedade, tá? Dependendo do orçamento, eu sei que nem sempre os noivos podem oferecer um cardápio muito vasto, mas é muito importante que vocês pensem nos convidados que às vezes não comem carne, nos convidados que são alérgicos a camarão, é muito comum. Então é muito importante que vocês pensem em opções para todos os gostos, ok? Se você tiver condição de oferecer um cardápio que tenha todas as fases, tá? Porque é muito comum hoje em dia, a gente sabe por uma questão de orçamento também, o lance das mini porções, né? Dos mini jantares, aqueles mini potinhos, aonde a gente faz umas mini refeições, que acaba sendo mais em conta, de fato, o buffet nesse formato, tá? Mas eu, particularmente, quando falo de casamento, eu gosto de oferecer um cardápio completo, aonde eu consiga oferecer a parte volante, quente e fria, as mini porções também, e também a parte principal, né? O jantar ou o almoço, seja qual for o horário, mas ter também, aí no caso, prato principal, os acompanhamentos, a sobremesa. Eu particularmente gosto muito disso, prezo por isso. E eu acho que, por mais simples que o casamento seja, é possível fazer isso.